Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, neste vídeo aqui vamos falar sobre o jogo decisivo, jogo qual permitirá o Vasco da Gama entrar aí no G4. Perfeito? Hoje o Vasco joga com o Botafogo. Vamos falar muito sobre essa partida. E meus amigos, a gente vai contar a verdade que alguns canais aqui no YouTube não contaram para vocês com relação a esse acordo que foi feito aí entre Vasco da Gama, o Ministério Público Federal e os sindiclubes. Aqui é sem maquiagem e sem sacanagem. E a gente vai falar aí, obviamente, sobre os processos aí na justiça. Perfeito? Envolvendo as eleições do Vasco da Gama. Então, sem demoras, vamos lá. O Vasco hoje tem um compromisso muito importante. O Vasco precisa vencer para que finalmente consiga aí chegar ao G4. O Vasco precisa convencer também. O Vasco teve uma melhora muito grande com o treinador Lisca. O Lisca, nestas duas últimas partidas contra Guarani e São Paulo, na minha humilde opinião, está fazendo um trabalho muito superior ao que o Marcelo Cabo fazia. Pelo menos a gente vê um time mais dedicado dentro de campo. O Vasco está aí na 7ª colocação na Série B com 22 pontos. O Botafogo na 11ª colocação com 19 pontos. Se para o Vasco da Gama é um jogo decisivo para se aproximar ali do G4, para o Botafogo é um jogo de 6 pontos para igualar com o Vasco da Gama ali na quantidade de pontos. Se o Botafogo vencer, ele fica empatado com o Vasco da Gama. O Vasco que está ali apenas a 2 pontos ali do G4. Perfeito? O Vasco da Gama vem aí de vitória na Série B contra aquela partida com o Guarani e o Botafogo também. Então promete ser um jogaço. Bom, com relação a mudanças aí na equipe, o técnico Lisca vai fazer 3 mudanças aí. O nosso MT segue aí a titularidade de lateral esquerdo, vai jogar improvisado. O Zeca está cumprindo suspensão e o nosso Riquelme está com entorse no tornozelo esquerdo. Além disso, o Galarza foi barrado para dar lugar aí para o Andrei e disputa a vaga ali do Gabriel Peck, o Morato e o Arthur Salles. Portanto, a equipe do Vasco da Gama com Vanderlei, Léo Matos, Hernando, Castan, MT, Bruno Gomes, Andrei, Marquinho Gabriel, Léo Jabá, Arthur Salles ou Morato. Perfeito? Com relação à arbitragem, Éder Roberto Lopes, a gente tem dito aqui, precisamos tomar cuidado com esse árbitro que tem um histórico aí de atrapalhar o Vasco da Gama e nos prejudicar. Perfeito, vascaíno? Bom, deixa aí o seu placar para esta partida aí. Meus amigos, com relação à situação de reforços, a gente deve ter novidades aí agora nessa primeira semana aí de agosto. É impressionante, o Vasco perdeu aí jogador para o Sport Recife. Pois é, praticamente aí
o Profeta, o Hernani, assinando aí com a equipe do Sport. Olha só a que ponto que o Vasco da Gama chegou. Bom, é o seguinte, meus amigos, com relação ao acordo aí que foi feito ontem na Justiça com relação ao Vasco da Gama, o Ministério Público Federal e os Sindiclubes. Vocês sabem que o Vasco da Gama, no mês de março, mandou embora aí 186 funcionários. Perfeito? Infelizmente, eu vi canais de YouTube aqui ocultando a verdade e elogiando o departamento jurídico do Vasco pelo acordo. Esses camaradas que estão lá no Vasco tentaram agir na base da malandragem, mandando o pai de família embora sem dar aviso prévio e sem comunicar aí ao sindicato. Bom, era isso ou era penhora? Para deixar claro, não tinha alternativa. Por esses caras que estão aí, eles simplesmente iriam empurrar com a barriga. O acordo que eles ofereceram foram em 33 vezes, gente. E tem gente passando mão na cabeça desses caras. E eu fico muito chateado com essa situação. Bom, se tivessem agido conforme a lei, só iria pagar as rescisões trabalhistas aí. Agora o Vasco da Gama, por conta dessa irresponsabilidade, vai ser obrigado, a título de indenização, pagar um salário mínimo a esses funcionários aí até o mês de dezembro. Então, o que a gente viu aí foi uma tremenda sacanagem. Várias imposições foram feitas aí ao Vasco da Gama, o Vasco se obrigando aí a pagar essas rescisões até setembro, o Vasco se obrigando aí a colocar tudo em dia até dezembro, dando sócio torcedor aí como garantia. Perfeito? Então foi isso que aconteceu. Tem gente elogiando, e o que o Vasco passou foi uma pagação de mico enorme por conta de um calote dado por esses caras aí. E o senhor Jorge Salgado perdeu na justiça, agiu na malandragem e perdeu na justiça. Essa impunidade que foi aí corrigida pelo Ministério Público Federal, eu espero que a Justiça do Estado do Rio de Janeiro venha agir da mesma forma ao que se relaciona aí aos processos do Vasco da Gama na Justiça. Perfeito? Que seja reparado esse dano que foi feito ao Vasco da Gama. Todo mundo sabe que o Levenciano é o presidente do Vasco da Gama, e que assim seja. Que nessa primeira semana aí do mês de agosto, quando a Justiça retornar de recesso, as coisas sejam aí apalavradas, que as coisas sejam aí consertadas o mais rápido possível. Você goste de mim ou não goste de mim, o que estão fazendo com o Vasco é sacanagem. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!